Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Elenilton Gonçalves mais uma vez trazendo mais um vídeo para o canal. Então, pessoal, graças a Deus estamos aqui hoje mais uma vez. Queremos hoje trazer mais um vídeo aí interessante, né, importante para vocês que estão pensando em migrar aqui para Portugal e talvez esteja, né, aí pesquisando, né, se perguntando qual o melhor lugar para fazer imigração. É na Espanha, é em Paris, é aqui em Portugal? Bom, a minha experiência aqui em Portugal já contei para vocês e eu confesso para vocês que não foi nada fácil. Raramente algumas pessoas passam de boa, mas na maioria das vezes torna-se muito difícil para entrar aqui em Portugal por Lisboa, né? A imigração é muito difícil. Mas aí veio aqui a minha esposa, né? Ela está aqui. Oi pessoal, bom dia. E hoje ela vai contar a experiência dela, né? Ela fez a sua imigração em Paris e hoje ela vai contar a experiência dela, como é que foi a sua imigração lá em Paris, né? Sim. E aí, Clarice, tudo bem? Tudo bem. E aí, como foi? Conta aí para o pessoal como foi a sua imigração lá em Paris, né? Se foi boa, foi difícil. Se eu começar logo por Recife, né, que foi o nosso início de voo, nós pegamos 3 voos até chegar aqui em Lisboa. Saímos do Recife por volta das, eu acho que foi 5 horas da manhã e chegamos em São Paulo. Vamos até São Paulo, Guarulhos, né? Chegamos por volta de 8 horas da manhã em São Paulo. Em São Paulo nós fizemos uma conexão mais ou menos de umas 6 horas. Como é que foi durante esse período, né, de 6 horas? Foi muito cansativo? Qual foi o procedimento lá em São Paulo que você teve que fazer? Sim, foi bastante cansativo, muito cansativo essas 6 horas de conexão em São Paulo. Até porque a gente não tinha dormido direito da noite do domingo para segunda, ansioso com a viagem e tudo mais. E saímos muito cedo de Alhandra, na Paraíba, para Recife. Saímos por volta de 1 hora da manhã, então a gente não teve como dormir. No voo também a gente não conseguiu dormir muito bem, porque a gente estava ansioso, nunca tinha, foi a primeira vez de avião, estava todo mundo nervoso. Então assim, isso conta muito para se tornar, a gente não consegue descansar e fica muito cansativo. Bom, então fala pro povo como é que, assim, se houve algum procedimento lá em São Paulo, você teve que providenciar algum processo de documentação lá, ou se já foi assim, chegando na hora do voo, né? Se houve uma mudança de empresa, né? De voo para voo, como é que foi o procedimento lá? Porque as pessoas que querem viajar, ela tem essa preocupação como você tinha, né? Como foi o primeiro voo internacional com escala, tudo, e fica aquela preocupação. Então, fala um pouquinho da tua experiência, como foi essa escala lá em São Paulo. Nós saímos de Recife com a Gol, voamos com a Gol até Recife, aliás, de Recife a São Paulo fizemos o voo com a Gol. Quando chegou em São Paulo, nós tivemos que fazer check-in novamente. Só não precisamos despachar as malas, porque as malas já foram despachadas diretamente de Recife, só pegamos aqui em Lisboa. Mas precisamos fazer o check-in novamente, que eu achei que não ia ser necessário, achei que só fazia em Recife, mas não, tivemos que fazer check-in. Por quê? Porque mudamos de companhia aérea. Ah, entendi. Então, com isso, tivemos que fazer o check-in novamente. Lá em São Paulo também tivemos que preencher o formulário DGS, né? DGS, que é o formulário de entrada aqui em Portugal. Sim. Tivemos também que preencher esse formulário. Foi muito corrido, por quê? Porque o check-in não abria online pra gente fazer online. Se tivesse aberto online, teria tudo se tornado bem mais fácil, né? Mas não abria online. Então a gente teve que fazer lá no balcão mesmo, né? Da Air France. Então ficou muito em cima da hora. Então quando veio abrir o check-in,
Então a gente tinha que também abrir preencher o DGS no mesmo momento. Assim, me permite, interessante que o DGS só podia ser feito depois de check-in pela Air France, né? Porque a Gol era um voo nacional. É um voo nacional, perdão. E não tinha como fazer esse procedimento. Mas lá na Air France, depois que fez o check-in, foi conseguir fazer o DGS, né? Depois aí conseguimos fazer já na fila de fazer o check-in. No maior corre-corre. A fila enorme. Imagina. Já. E a gente tinha que fazer preencher esse formulário antes de chegar lá no final da fila. No final, né? Então foi muito corrido, tanto que eu não consegui fazer na hora, porque aí a internet do meu celular não dava certo. O Wi-Fi do aeroporto também não conectava no meu celular, então foi muito complicado. Então, tanto que eu tive que ligar para o meu esposo para ele fazer. Então ele fez aqui e enviou para mim. Interessante que eu estava também de viagem aqui. Eu tive que parar, assim, interromper minha viagem, descer do automóvel, né? Para procurar um lugar, assim, um ambiente assim, adequado, né? Para fazer tudo isso assim em cima de gente. Foi um corre-corre muito grande. E eu preocupado, ela preocupada lá. Porque se chegasse no fim da fila sem esse formulário eu perderia o voo, não conseguiria fazer o embarque. Então isso é muito importante, vocês terem muito cuidado com esse DGS. Se vocês conseguirem, a dica que eu deixo para vocês que estão para viajar, seja para aqui para Portugal ou para outro país qualquer, é que vocês consigam fazer esse check-in online, né? Eu não sei se for voo direto, eu não sei. A gente tem consegue, só porque era voo de conexão, a gente não estava conseguindo fazer. O meu eu consegui fazer 2 dias antes da viagem. Foi online, super tranquilo. Mas porque o meu voo foi direto, eu vim pela TAP, né? Pela TAP, Portugal. E como foi um voo direto, eu consegui fazer esse meu DGS antes, né? Na verdade não foi 2 dias antes, desculpa gente, foi 24 horas antes, assim que abriu o check-in. Eu fiz check-in online, fiz tudo online. Mas no caso dela, não abria porque o voo dela tinha uma intervenção da Gol, né? Então só podia fazer o check-in lá em São Paulo, depois que ela chegasse lá e fosse fazer a escala. Por esse motivo ficou assim esse transtorno, né? Pra gente... Conexão, no caso. Essa conexão, ficou esse transtorno para preencher o DGS. Mas se o seu voo for direto, sem escala, fica mais fácil para você fazer o DGS, tá bom? Mas, porém, você vai ter facilidade no DGS, porém na imigração, gente, vamos continuar que você vai ver. Deixa eu só falar essa questão de escala e conexão, porque muita gente deve ter dúvida, igual a mim, que eu também fiquei com dúvida entre essa escala e a conexão. Na escala, então eu tive que pesquisar para saber, né? Para mim não ficar perdida, então eu tive que pesquisar bastante. A escala, gente, é quando você faz uma escala em uma determinada cidade, mas você não precisa trocar de avião, você vai continuar no mesmo avião. Então, isso é uma escala. Tem uma parada, mas não é necessário trocar de avião. Já a conexão, você precisa descer do avião, precisa trocar de avião. Você não vai prosseguir na viagem no mesmo avião. Então, essa é a diferença de escala e conexão. No caso, a minha foi uma conexão, que eu tive que descer, sair do avião da Gol e passamos para Air France. Então, fizemos conexão de 6 horas em São Paulo, fizemos o check-in novamente, preenchemos o formulário DGR, e aí tudo muito em cima, a gente não tinha almoçado, a gente estava com fome. Imagina. E a gente ficou na dúvida se a gente iria comprar alguma coisa para comer ou se já iria para lá para fazer o embarque. Teria que passar por raio-x novamente, ia ser muito demorado. Ou seja, mesmo assim, o mesmo procedimento, mesmo processo, tudo novamente, né? Tudo novamente. Afinal de contas, você ia embarcar novamente, né? Sim, só que quando chegou, aí sim, fizemos o raio-x, passamos no raio-x, aí viemos correndo para achar nosso portão de embarque, que em São Paulo o aeroporto é muito grande, tivemos muita dificuldade para encontrar o nosso portão de embarque, porque assim, as informações não são tão claras, então a gente teve que procurar mesmo, pedir informação e até encontrar nosso portão de embarque. E aí saímos de São Paulo por volta, acho que de 1 hora, não. Era às 3 horas da tarde. 15 horas da tarde, mais ou menos. 3 horas da tarde.
E viemos, né? Fizemos um voo, assim, foi bem tranquilo, o voo muito tranquilo. Não teve turbulência? Não, nada de turbulência. Nossa, o meu teve muito bastante. Tranquilo, hein? O pessoal da companhia Air France, todo mundo muito educado, receberam a gente muito bem. Deram total, assim, apoio a vocês. Total né? apoio, muita informação. Pena que a gente não entendia muita coisa. Não entendia, essa foi a nossa dificuldade, porque o francês é muito complicado de se compreender, viu? Então a gente teve dificuldade na hora das refeições, porque a gente não sabia, não entendia o que eles falavam, né? Eu imagino. E eles falavam inglês ou francês, e a gente não entendia nem o inglês nem o francês, então a gente sofreu um pouco, mas acabou dando certo. Mas a comida direitinho, eles deram comida, Sim, deram água? Muito bem, água, café, refeição. Que bom. Muito bem mesmo. E aí, vocês passaram quanto tempo para chegar lá em Paris? Foram 12 horas, Ei. aproximadamente 12 horas, se eu não me engano, gente, de 11 a 12 horas de viagem, de voo. Então, assim, era uma viagem que parecia que não teria mais fim, né? A gente sempre estava olhando lá nos monitores, né, quanto tempo faltava, e aquele avião parece que não saía do lugar, né? Mas é assim mesmo. Aí chegamos em Paris, por volta de, acho que umas 4 e pouca. Eu não lembro exatamente o horário, não lembro mais. É mais ou menos 4h50 da manhã. Da manhã, no horário de Paris. Do Brasil, sim. Eu não sei, porque já seria, acho que 5 horas. No Brasil, acho que era uma hora da manhã. Não sei dizer o horário. Que é 4 horas a mais. Então chegamos, aeroporto assim, enorme. Todo mundo falando francês, inglês, e a gente não entendia bonjour, nada. Bonjour, bonjour, foi que eu estudei bastante, bonjour. E a gente foi seguindo o fluxo. Só que era várias direções diferentes. Nem todo mundo ia para o mesmo destino. Então a gente foi seguindo. Passamos pelo raio-x novamente. Não precisamos fazer check-in, mas tivemos que passar raio-x novamente. E fomos correndo para a imigração. Bom, aí chega essa hora, né? A gente se pergunta. E lá, aqui em Lisboa, me pediram DGS, me pediram o passaporte, me pediram passagem, me pediram a passagem de volta, me pediram comprovante da hospedagem, pediram para me comprovar, né, o dinheiro que eu estava trazendo como para usar durante o período que ele exige. Assim, me pediram praticamente tudo. E lá, lhe pediram o que tanto? Gente, esse é o momento mais tenso da imigração. Quem já passou sabe. Momento muito tenso, inclusive quando o avião como é que diz? Pousou, meu coração acelerou mais ainda, porque eu sabia que era o momento de passar na imigração. Mesmo eu estando com todos os documentos, tudo organizado, tudo que foi exigido direitinho, a gente fez tudo. A gente estava com o nosso exame PCR, a gente estava com nossa passagem de ida e de volta, a gente estava com hospedagem, a quantidade de euros exigida para passar na imigração, hospedagem de hotel, vacinação em dia, tudo ok, tudo direitinho. A gente tinha tudo, inclusive acho que tem vídeo aqui no canal, né, falando quais são os documentos necessários para. Depois a gente deixa um link. A gente vai deixar na descrição. Se você não assistiu ainda o vídeo, corre lá e assiste, que tem lá direitinho quais são os documentos necessários para passar na imigração. Em Portugal e lá em Paris também não muda muita coisa não, só algumas coisas, mas o essencial que vocês tenham esses documentos que eu falei aqui agora e que tem aí no vídeo. Então a gente tava tudo direitinho. Matheus, meu filho, é menor de idade, então eu peguei já o passaporte dele, já fiquei com ele, porque assim eu seria responsável em responder as perguntas, para não ter nenhum atrapalho. No caso você iria responder por você e por ele, né? Então, só que a dificuldade foi o idioma. A maior dificuldade que eu encontrei foi o idioma, porque eu não entendia e elas também não me entendiam, né? Então foi um pouco complicado. E quando chegou minha vez, a fila da imigração estava assim, super tranquila. Acho que a gente não passou 2 minutos na fila, não passamos. Quando a gente já chegou, que atravessou lá aquele negócio lá, já nos deparamos com os guichês da imigração. Nossa, meu coração já acelerou. Mas você já imaginava que ali seria a imigração? Sim, assim, imaginei, porque como eu vi as cabines, então eu imaginei que fosse a imigração.
Então ficamos na fila e tinha 2 pessoas só na nossa frente. Sei. E aí uma foi para um guichê, outra foi para o outro guichê. Só tinha 2 ou 3 funcionando. Sei. Madrugada, não é? E eu vi o guichê do lado, o rapaz, o policial, no né? caso, Policial rapaz não, desculpa, o policial, fazendo várias perguntas, pedindo toda a documentação. E aí eu já ia me preparar para pegar minha pastinha que estava na mochila. Aí Matheus falou, não, mãe, deixa aqui mesmo. Eu fiquei só com o passaporte. Então, se ele pedir, eu pego a taxa. Sim. E aí fiquei só com os passaportes na mão e os vouchers, né? Sei. De embarque. Passagem. Fiquei na mão só e o passaporte, mais nada. Aí eles estavam lá. E aí a moça que estava, o rapaz que estava no guichê do lado, saiu. E a moça que estava na minha frente foi para o guichê do lado. Exatamente o rapaz que estava pedindo tudo. Sim, ela foi para lá. E eu fui para o guichê da frente. Sei. Quando chegou lá, aí eu peguei meu passaporte de Matheus, levei. E a moça que estava organizando a fila, ela não entendeu porque eu estava pegando o passaporte de Matheus, estava levando ele comigo. Ela não entendeu Sim. que ele seria meu filho, né? Porque nossa filha é bem pequenininha, né? Mais alto do que nós. Então, assim, ela acho que não entendeu que ele era meu filho, então ela ficou sem entender. Eu tentei explicar, não, é meu filho, menor de idade. E ela não entendia. É brasileiro, sim, brasileiro. Aí, nisso tudo, a policial lá do guichê, ela acho que entendeu mais ou menos o que estava acontecendo e me chamou. Então, eu levei os passaportes, fui. Chegando lá, ela só perguntou assim, acho que foi em espanhol, acho que ela usou essa linguagem para ficar mais fácil, né? Ela perguntou anos, perguntou quantos anos ele tinha, pelo que eu entendi. Eu falei 16. Aí ela falou, tá. Aí pediu o passaporte dele, eu entreguei, ela pediu só para baixar a máscara, baixou. E Matheus também abaixou? Sim, primeiro foi Matheus. Entreguei o passaporte de Matheus, ela olhou, pediu para ele baixar a máscara, ele baixou e aí ela carimbou. Depois pediu o meu, baixei minha máscara, ela carimbou e fez, pode entrar. Quer dizer, pode entrar na idioma dela já, né? Fez assim, entendi, pode entrar, então eu já fui. Então aquilo ali pra mim, gente, foi tão assim, rápido e tão assim, fácil pra mim, que eu fiquei imaginando que ali não seria imigração, que eu ainda passaria por outro local. E Matheus, não, mãe, vamos embora, já passamos. E assim, então eu fiquei surpresa, né? Porque não me pediram nada que eu tinha na pasta. Só o passaporte? Nada. A gente vai passar no avião. Isso é um avião passando aqui pertinho, tá, gente? Só o passaporte mesmo, nem a passagem ela quis ver o nosso destino, não perguntou nem pra onde a gente ia, não olhou nada, só eu entreguei a passagem a ela também, ela me devolveu, só pediu o passaporte. Então, assim, foi muito tranquila a imigração em Paris, apesar de ser um voo cansativo demais, né? Mas vale a pena? Pegar 3 aviões. Vale a pena? Valeu muito a pena. Então, depois que passamos ali na imigração, corremos para achar nosso portão de embarque novamente, que a gente não sabia onde ficava. E aí a gente correu, fomos seguindo as placas. Interessante da licença, que assim, eu imaginei que lá no aeroporto de Paris, devido ao idioma, né? Assim, por ser um aeroporto que a gente nunca tinha ido lá ainda, você iria sofrer mais lá do que em São Paulo. Por estar na nossa casa, o português, tudo. Mas conta para o povo, qual foi o aeroporto mais complexo assim de você encontrar? Em São Paulo, com certeza. Em São Paulo? São Paulo eu me senti muito perdida. Me senti perdida porque não tinha orientação. A gente teve que ir perguntando às pessoas lá mesmo e até a gente encontrar onde faria o check-in da Air France, né? Então foi lá em cima, já não lembro agora, que foi no último andar já lá em cima. Sim. E foi bem complicado. Em Paris eu achei, não sei, assim, apesar de ser um aeroporto muito grande também, o idioma diferenciado, mas a gente conseguiu se locomover, porque todo momento tinha alguém lá se ajudando, nas entradas, indicando, né? Bagagem, conexão, a gente entendia mais ou menos e a gente foi seguindo. Tá vendo, gente? E aí na correria, depois passando na imigração, fomos tentar achar nosso portão, porque aí a conexão que fizemos em Paris foi menor. Então a gente pegaria o voo mais rápido, não lembro agora o horário, mas seria bem mais rápido. Então eu fiquei com medo de perder o voo, né? Que a gente tinha que voar para Lisboa.
para Portugal, né, Lisboa. Então a gente correu muito até encontrar, mas a gente foi seguindo as placas. Inclusive encontramos uma brasileira que também estava procurando o portão também de embarque, e aí a gente foi junta. Então a gente, assim, não foi tão difícil encontrar. Assim que encontramos, já sentamos, já ficamos lá. Pronto, aí já fui ligar para eles, aí passamos, deu tudo certo. Eu fiquei muito feliz. Lembrando, gente, que essa foi a minha experiência na imigração, e cada pessoa tem uma experiência diferente, né? Possa ser que você vá fazer também imigração em Paris e seja totalmente diferenciado, né? Eu falei que a minha experiência foi essa. Então, fica aí, deixei algumas dicas para vocês também, e é isso. Lembrando também, gente, que vocês, né, que ainda não são inscritos no canal, que vocês possam nos ajudar se inscrevendo no canal, curtindo aí nossos vídeos. Queremos agradecer a todos vocês que são inscritos no nosso canal, os que têm comentado, tá bem? E também quero agradecer também aqui, mandar um abraço para John de Lucas, né? Que sempre está conosco aí nos vídeos, nos comentários. E inclusive ele vai estar aqui em Portugal em breve, segundo o que ele fala para nós. Que seja muito bem-vindo aqui em Portugal, Johnny, né? Então um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, gente.